Boa tarde então, pessoal. Vamos lá para essa revisão rapidinho, tá certo? Vamos perder tempo. Nono ano, né? Vamos se preparar bem para essa avaliação, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão. Durante a Primeira República, 1889-1830, né, no Brasil, houve na sociedade brasileira revoltas que, a despeito das diferenças, né, expressaram a insatisfação e a crítica de grupos populares quanto aos mecanismos de exclusão social e política e as estratégias de expansão dos interesses oligárquicos vigentes, né? Então aqui a gente vê que a influência, né? A questão ela vai trazer o que? A questão oligárquica das oligarquias. Vocês já lembram que ela é chamada de república, né? A primeira república, ou também república oligárquica. Por quê? Porque envolvia as oligarquias, né? Quem eram as oligarquias? O professor falou, oligarquia, ou seja, era a elite, né? O poder na mão de poucos, né? E ela se resumia aí a dois estados, não é mesmo? Minas e São Paulo. Tranquilão? Então, lembrando aí da aula, vamos direto na questão. Outro ponto aqui que ele diz, né? A insatisfação e a crítica de grupos populares. Se são grupos populares, é o quê? É o próprio povo insatisfeito, né? Então, assinale a alternativa que identifica corretamente revoltas dessa natureza, né? Que natureza? Contra os mecanismos de quê? De exclusão social e política, né? O que é que envolveu isso aí? Política, exclusão da sociedade, né? Vamos ver, letra A, Guerra de Canudos e revolta da vacina, né? Tá aí, como a gente vê, isso é a letra A, porque a Guerra de Canudos, a gente viu que Antônio, na liderança de Antônio Conselheiro, né? Então, houve de fato aquele massacre, né? A Guerra de Canudos, muita morte. E a revolta da vacina, na qual foi aquela forma, né, de tentar prevenir doenças, né, porque se estava pensando numa imagem, né, de um progresso, né, que o Rio de Janeiro se tornasse a grande, assim, a grande cidade, ou seja, a própria imagem, né, de um Brasil de progresso. Então, a letra A é a resposta. Vamos então aqui para a questão 2. Sobre a Primeira República, ainda sobre a Primeira República, assinala a opção correta acerca das seguintes assertivas. Ora, se são assertivas, elas estão, se são corretas, né? Então vamos ver se realmente está falso, está verdadeiro. E em seguida é aquele tipo de questão em que a gente vai marcar a letra que corresponde às assertivas, né? Então vamos lá. Sobre a Primeira República, assinale a opção correta acerca das seguintes assertivas. O esquema político eleitoral por meio do qual as oligarquias exerceram sua dominação durante a Primeira República funcionava da seguinte maneira: os chefes políticos locais, chamados na época de coronéis, coagiam os eleitores a votarem nos candidatos indicados por eles ou conseguiam voto por meio da troca de favores. Esse voto imposto e controlado pelo coronel, né, que é o chefe, né, político aí, é chamado de voto de cabresto. E aí, verdade ou falsa? Verdade, né? A gente aprendeu bem sobre essa questão do voto de cabresto, que é o que? Aquele voto controlado, induzido, né? Até hoje a gente sofre isso. Mas vamos lá. No 2, em virtude da política dos governadores, Campos Salles não aumentou o controle do presidente sobre a Comissão de Verificação de Poderes, órgão responsável pela diplomação dos candidatos eleitos. E agora, verdade ou falso? Vamos lembrar lá que, ou seja, Campos Salles, né? Ele, é claro que ele vai aumentar, né, o poder do presidente, porque ele é o presidente. Então, aumentar esse poder dele, e aqui na questão ele diz o quê, né? Não aumentou. Então o erro está aqui, né? Ele vai justamente aumentar esse poder dele, né? Porque a comissão de verificação consistia em quê? Por exemplo, um candidato ele foi eleito,
mas passaria ainda por essa comissão de verificação para saber se seria realmente aprovado por isso, né? Se não fosse, então o vice lá assumiria. Beleza? Estranho, né? Vamos lá então para o 3. Então a 2 é falsa, beleza? Por quê? Porque tá aqui, ó, Campos Salles não aumentou. Então essa negativa tornou essa sentença aqui errada. Na 3 diz: as oligarquias estaduais mantinham-se no poder por meio de alianças e favores que uniam municípios, estados e governo federal. O coronelismo era a coluna mestra desse edifício, baseado na fraude eleitoral e na corrupção. Claro, a gente sabe, a gente viu já na 1, já mostra esse poder, né, do coronel de influenciar nas eleições, beleza? Então pronto, essa também é verdade. Então nós temos a 1 e a 3. Vamos só aí agora com muita calma para não errar, né? Você circula aqui, ó, a letra C, 1 e 3. Dá uma circulada bem grande para na hora que tu for marcar lá teu cartãozinho de resposta não marcar errado, beleza? Vamos ver agora aqui essa imagem. Uma questão aqui, ó, nós temos aqui, ó, né, a república, né? Aqui, né, simbolizando aqui a monarquia, né, que se dobra, né, diante da república. Então no terceiro diz assim: o período conhecido como Primeira República no Brasil foi marcado por movimentos sociais que podem ser divididos em 3 grandes grupos. Assinale a alternativa que apresenta os 3 grandes grupos em questão. Então vamos ver aqui, ó. Primeiro, os que combinaram conteúdo religioso com carência social, beleza? O segundo, os que combinaram conteúdos religiosos, né, com a reivindicação social. E o terceiro grupo, os que expressavam reivindicações sociais sem conteúdo religioso, beleza? Então tá aqui facilzinho a letra A, beleza? Vamos aqui agora para 4. Tá aqui uma questão, ó, Avança São Paulo, né? Rebelião ocorrida em 1883 e 1894, anos iniciais da Primeira República no país, organizada por integrantes da Marinha do Brasil. Um dos objetivos dessa revolta era a reivindicação de equidade salarial, né, entre Marinha e Exército. Assinale a alternativa que apresenta o nome dessa rebelião. Então a rebelião que a gente sabe, né, que vai justamente havia aquela diferença também dentro da própria Marinha, né? Dentro da própria Marinha, né, que você tinha os marujos, né, que era aquela classezinha mais menos importante, vamos dizer assim, no grupo, né, dos marinheiros, e justamente recebia, né, aquelas chibatadas, né, como uma repressão por qualquer erro que cometesse. E aí a reivindicação é justamente pelo salário justo, né? Além do mais que a maioria desses marujos eram negros, ainda havia isso. E aí a gente lembra, né, de quê? Da revolta da chibata, lembrando lá da questão do castigo desde o período da escravidão no país, né? Então o gabarito aqui é a letra C, já. Vamos lá, quinta questão. A política do café com leite é um conceito-chave quando estudamos Primeira República. Esse conceito refere-se a uma aliança que existia entre quais oligarquias brasileiras? E aí, ó, tá de graça, né? Tá de graça essa questão. Então aí, gabarito letra D, São Paulo e Minas Gerais, né? O FMG, né? Universidade Federal de Minas Gerais. Leia o texto. Na Brunzundanga, como no Brasil, todos os representantes do povo, desde o vereador até o presidente da República, eram eleitos por sufrágio universal, ou seja, pelo voto, né? E lá, como aqui, de há muito que os políticos tinham conseguido quase totalmente eliminar do aparelho eleitoral este elemento perturbador, o voto. Julgavam os chefes e capatazes políticos que apurar os votos dos seus concidadãos era anarquizar a instituição e provocar um trabalho infernal na apuração, porquanto cada qual votava em um nome, visto que, em geral, os eleitores têm a tendência de votar em conhecidos ou amigos.
cada cabeça, cada sentença, e para obviar os inconvenientes de semelhante fato, os mesários de Brunzundanga lavraram as atas conforme entendiam e davam votações aos candidatos conforme queriam. Às vezes, semelhantes eleitores votavam até com o nome de mortos, cujos diplomas apresentavam os mesários solenes, hierático que nem sacerdote de antigas religiões. Lima Barreto, né? De Lima Barreto, o texto aí, ó. Os Brunzundangas, né? Rio de Janeiro, é de ouro, né? É a editora. Muito bem, vamos ver lá, ó. Todas as alternativas contêm informações que confirmam o comportamento eleitoral criticado na sátira de Lima Barreto, exceto em. Então, vamos analisar aqui, né? É aquela crítica em relação ao voto de Cabresto. Essa questão ela é voltada para isso. Então, Lima Barreto vai fazer uma crítica a esse tipo de voto, o voto de Cabresto, controlado, dominado, né? Só que ele pede, todas as alternativas contêm informações que confirmam o comportamento eleitoral criticado na sátira de Lima Barreto. Aí, exceto em. Então, uma delas não vai ser. Aí vamos lá, letra A. O domínio político dos coronéis rurais garantia a mecânica eleitoral fraudulenta operada através do voto de curral. E aí? Certo ou errado essa A? Bom, essa daqui começou certa. O finalzinho foi a palavra curral, né? Porque não é voto de curral, é voto de Cabresto, certo? Na letra B diz: o interesse das elites agrárias e a exclusão das demais classes sociais da política estavam garantidos nesse sistema político eleitoral. Beleza. O sistema eleitoral descrito como corrupto estava na base da política dos governadores, posta em prática pelas oligarquias na chamada República Velha. Beleza até aqui. O voto de Cabresto era uma forma de manipulação de eleitorado, seja através da compra de voto, seja através da troca do voto por favores. Perfeito aqui. Então a única que está errada por conta desta última palavra, curral, não é mesmo? É a letra A. Beleza? Então aqui essa questão foi a sexta questão. E tem aqui, ó, a imagem, né, pra gente ver, ó. Aperta o 1, depois o 5. Olha o Cabresto aqui, ó. O Cabresto tem esse cordão amarrado, ó. Sim, senhor coronel, ó. Mão para trás, né? Servidor, ó. Ele apontando lá. Seja ele que comanda tudo. E aqui uma questão, sétima questão, questão do Enem, gente. Olha lá. Completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas nas quais se limita a ver as figuras. O trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem um patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de Cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural, né? Aí tá aqui, ó, né? Leal, né? Que é o autor daqui, é Coronelismo, né? Enxada e Voto, São Paulo, né? Alfa Ômega, 1936, ó, adaptada. Aqui eu tinha 1 ano de idade, né? Eu nasci em 75, antigo aqui o texto, mas vamos lá. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, 1830, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social, né? Que estrutura social era essa? Vamos analisar? Era igualitária, com um nível satisfatório de distribuição da renda? Falso, né, gente? Aí não vai, né? Não vai nem querendo. Letra B. Estagnada, com uma relativa harmonia aí fora, né? C. Tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. Não, né? Letra D. Agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. Letra D. Beleza? Vamos lá, questão 8. Vamos ver a questão 8. Então aqui, ó, a gente já dá um salto, a gente já entra naquela questão sobre a questão do autoritarismo, né?
E a gente já atrapalha aí os regimes autoritários, né? É o totalitarismo, não é mesmo? Beleza? Tem aí o símbolo fascista, eu expliquei aí em sala, né? É chamado feixe, né? É o fascis, feixe, a palavra feixe, né? Vai juntando né? Os talinhos aqui ó, de palha amarrado, formam um rolo grosso, né? Com um machado, né? Ou aqui do lado ou aqui em cima, enfim. Esse é um símbolo que representa o fascismo, né? Então veja, conhecido como fascis, é um símbolo de poder, mais precisamente de autoridade militar, que passou a ser utilizado pelo italiano Benito Mussolini, né? Então a oitava questão referente a isso aqui, ao fascismo. Vamos ver lá. O fascismo não se baseia de forma explícita no sistema filosófico complexo, e sim no sentimento popular sobre as raças superiores. É mesmo? Vamos ver lá. Os regimes fascistas não toleram contradições. Discordar é o mesmo que trair. E aí? Né? Se ele é um regime totalitário, você acha que tem concordância disso? Né? Na 2, o pensamento fascista estimula a xenofobia e o racismo. O povo no fascismo, a 3, né? O povo no fascismo é considerado uma entidade única e sempre há consideração ao ponto de vista de cada indivíduo. E agora, após identificar a legitimidade das sentenças sobre o fascismo, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta. E aí, vamos analisar, vamos ver se vocês conseguem aí matar essa questão. Vamos pensar, se o regime é um regime totalitário, beleza, então ele diz aqui, o povo no fascismo é considerado uma entidade única, ou seja, no sentido, né? Por quê? Porque todos unidos, né? Lutam todos por um, né? Um por todos e todos por um, aquela ideia assim, né? Pra gente pensar, mas olha só, e sempre há consideração ao ponto de vista de cada indivíduo. Não, por quê? Porque todos lutam pelo mesmo ideal, entendeu? Não é o ponto de vista de cada um, beleza? Ou seja, mas todos estão voltados para o mesmo ideal. Então a 3 aqui ela fica incorreta, beleza? Nós temos a 1 e a 2, então gabarito letra A. Vamos aqui para a questão 9. Em diversos países durante a década de 1920 a 1930, ocorreu a ascensão do movimento classificados como fascistas, cujas características historiadores descrevem a preocupação obsessiva com a comunidade, vista como vítima de humilhações e que necessita de uma purificação imediata. São práticas fascistas utilizadas para chegar ao poder nesse período, né? Então é tipo assim, veja que o nazismo é a mesma ideia, a ideia de purificação, né? Ou seja, a sociedade está misturada, é preciso uniformizar, padronizar. E que ideia louca, né? Então vamos lá. No primeiro, culto à violência e à vontade como meios de obtenção de sucesso. Vamos para o 2. ênfase em um líder masculino considerado o único capaz de acabar com a crise e dirigir a comunidade rumo ao seu destino. Por aí, tudo na mão de um, né? Total, né? Totalitário. Terceiro, foco nas políticas socialistas e liberais, utilizadas como ferramenta de atuação. Quarto, prega o desenvolvimento do indivíduo e de suas qualidades, o qual deve se destacar frente à horda coletiva. E aí? O que vocês acham aí? Então veja só essa 4 aqui, tá bom? Para gente subir, ó. Prega o desenvolvimento do indivíduo e de suas qualidades, o qual deve se destacar frente à horda coletiva. Não pode se destacar, ninguém se destaca, né? Porque todos lutam por um mesmo ideal, pelo mesmo líder. Ele mata e morre por aquele líder.
Beleza? Ó, a horda coletiva, ou seja, o coletivo, todo o povo, ele se destaca não, né? Então a 4 está errada. Então por aqui, se 4 está errada, a gente já eliminou a letra D, né? A C, todos os itens estão corretos? Não, porque a gente já viu que esse 4 já está errado. Então a C eu já eliminei. Tá vendo como é que a gente vai trabalhando questões, pra vocês aprenderem? Vamos lá. Aí diz aqui, apenas o item 2 está correto. Vamos ver, né? E a B diz apenas os itens 1 e 2 estão corretos. Vamos ver aqui. O 3, foco nas políticas socialistas e liberais, né? Utilizadas como ferramenta de atuação, né? A gente sabe que as ideias liberais são ideias capitalistas, né? Então o capitalismo, primeira coisa que ele defende é o quê? É a propriedade privada. E aí? Não é mesmo? Então aqui a gente já corta, 3 cortado. Vamos para 2, ênfase em um líder, beleza, masculino, considerado único, olha lá, capaz de acabar com a crise e dirigir a comunidade, o grupo todo, rumo ao seu destino. Ou seja, a comunidade, o povo, né? Todos sob o poder de quem? De um líder, de uma liderança. Beleza? 2 está certo. Culta a violência e a vontade no meio de obtenção de sucesso. Tranquilo. 1 e 2. Qual é então aqui 1 e 2? Letra B. Beleza? Vamos lá na última questão para a gente encerrar e vocês começarem a estudar. Durante a Segunda Guerra Mundial, o número de pessoas exterminadas por motivos raciais nos campos de concentração nazista eleva-se a milhões. Sobre esse tema, Eric Hobsbawm, no livro A Era dos Extremos, certo? Fez o seguinte questionamento: seria menor o horror do Holocausto se os historiadores concluísse que exterminou não 6 milhões, mas 5 ou mesmo 4 milhões. Olha lá a crítica de Hobsbawm, né? Em A Era dos Extremos, né? Esse livro é muito bom. Quem quiser comprar esse livro é bom para já continuar estudando, tá certo? Quem já tem, parabéns, né? O Breve Século XX, 1914-1991, São Paulo, Companhia das Letras, 1995, página 50. Esse texto está lá na página 50. Então, em relação à política eugenista praticada pelos nazistas, considere as afirmativas a seguir. Isso aqui está ligado àquela questão das raças, né? Toda essa perseguição. Então, vê lá. A política de seleção racial atingiu os prisioneiros russos que foram enviados aos campos de concentração e guetos, né? O 2, judeus que apresentavam características físicas arianas foram poupados. Não dá, né? Misturado, gente misturada, foi misturado, acabou para o nazista, né? Porque ele defende aquela questão dos arianos, né? A raça considerada pura, eles se consideravam puros, né? Então aqui, o isolamento nos guetos somou-se aos campos de concentração como forma de extermínio da população não ariana. Olha lá, o 3 já apresenta aí uma verdade, beleza? Vamos no 4. Populações ciganas que viviam nos territórios ocupados pelos alemães foram enviadas aos campos de concentração. Beleza, assinar a alternativa correta. Vamos lá então. Então aqui, para a gente não demorar muito, somente as afirmativas 3 e 4 estão corretas. Vamos ver aqui a 3, né? O isolamento de guetos somou-se aos campos de concentração como forma de extermínio da população ariana. Beleza, e o 4, como ciganas, populações ciganas, né? Todo aquele povo que tem uma mistura de raça, considerada aí pura, raça impura, né? Então aí o gabarito aí para vocês, letra C. Gente, valeu, certo? Vamos lá terminar esse nosso bimestre com chave de ouro, tá bom? Deus abençoe a vocês. Espero estar com vocês aí ainda no próximo semestre, tá certo? Um abraço.